Chegou o momento, então, do Dr. Fernando Gomes. Vamos lá para mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode também participar com a gente, fazer parte dessa nossa conversa. É só mandar a sua dúvida, a sua questão pelo Twitter e marcar a gente, #Correspondente Médico. Vamos em frente, então, trabalhar hoje, né, doutor? É isso aí, Elisa. A gente está pronto aqui para responder qualquer dúvida para vocês e vamos trabalhar, né? Vamos lá, a gente começa falando sobre a aprovação do uso emergencial de um coquetel contra a Covid-19 aqui no Brasil. A Anvisa autorizou o uso do coquetel composto por 2 remédios experimentais. Esse medicamento já é usado nos Estados Unidos. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes, que está sempre conversando com a gente aqui na CNN, disse que espera uma redução nas hospitalizações com o uso justamente desse coquetel. Vamos ouvi-lo então. E a ideia desse medicamento é inserir esses anticorpos em pacientes que estão no início da fase da doença, então até 10 dias do início dos sintomas, se administra esse conjunto de anticorpos, são 2 anticorpos. Esses anticorpos impedem o vírus de entrar na célula e se propagar, e aí por isso que se tem uma redução de em torno de 70% das hospitalizações e das mortes. Então a ideia é justamente prevenir hospitalização. Redução de até 70% nas hospitalizações é muita coisa, hein? Por isso que a gente trouxe aqui, inclusive, algumas explicações. Aqui estão os nomes dos 2 remédios, que são bem difíceis, tipo um trava-língua, 3 tigres tristes. Casirivimab, será que eu falei certo, doutor? Falou. Indevimab. Acertei, passei nessa prova pelo menos. É isso aí. Mas agora é preciso da sua ajuda para a gente poder compreender essas questões aqui, ó. Quais são as regrinhas para o uso deste medicamento, deste coquetel, né, aqui no Brasil? O uso deve ser feito dentro dos 10 dias do início dos sintomas da Covid-19. Não é recomendado para pacientes graves de Covid, com aquela sensação de já está no estágio avançado da doença, coloca essa medicação para ajudar. Pelo menos não é a recomendação da Anvisa. É uma dose única, intravenosa, ou seja, direto na veia, e a partir dos 12 anos de idade. Doutor, essas são regrinhas básicas para fazer um bom uso desse coquetel nos pacientes, né? É importante a gente entender qual que é a função do medicamento e por que existem essas regras. Então, cada estratégia tem um motivo para acontecer. Entendendo que são 2 anticorpos que vão bloquear o vírus de entrar na célula e começar todo aquele processo que a gente conhece como a Covid-19, é importante que isso aconteça no começo. Em paciente grave, se a gente parar para pensar, o que está acontecendo aqui é que o processo inflamatório já foi deflagrado de uma forma realmente exagerada. Sim. Então, já passamos do momento de termos feito uso desse medicamento, dessa estratégia adequada para conseguir combater o coronavírus. Dose única intravenosa, então mostrando que não é um remédio que você vai comprar na farmácia, isso precisa que seja dentro do hospital, tendo como critério, então, quem vai estar dentro do hospital? Uma pessoa que tenha pelo menos um quadro moderado, caminhando para um quadro grave. E isso, então, seria a estratégia para você bloquear a necessidade de uma internação em terapia intensiva e, por isso, esse número de 70%. A partir de 12 anos, porque a gente tem conhecimento científico a partir de tal faixa etária. Lembrando que na faixa etária pediátrica, as complicações relacionadas ao coronavírus são bem menores. Então, acaba sendo uma estratégia a mais dentro do arsenal que existe para combater a pandemia e o coronavírus. Regrinhas, então, deste coquetel utilizado contra a Covid-19. Doutor, existe uma outra restrição desse coquetel? O senhor falou que menores de 12 anos não podem recebê-lo porque não fizeram parte ainda de um estudo, né? Não existe ainda o levantamento sobre os mais jovens, e também a questão das gestantes. Elas têm uma limitação para usar também esse coquetel ou não? Durante a fase da gestação, existe uma série de características do sistema imunológico que entra em jogo. Então, quando você pode estimular ele de uma forma diferente, através de anticorpos, que podem influenciar tanto no desenvolvimento do bebê, como até mesmo na questão da própria mãe reconhecer o bebê como um elemento diferente do seu corpo 100% e podendo então induzir até o próprio parto, existem questões que ainda não estão claras a ponto de você, com segurança, indicar a sua utilização. Talvez no futuro, a gente não sabe, com mais estudos, né, com mais evidências, mas no momento, na verdade, isso aqui já está de bom tamanho. A gente conseguindo oferecer isso para as pessoas e conseguindo obter esse número de 70%, a gente já estaria aí numa situação de bastante vantagem. Puxa vida, 70% é muita coisa. E assim que tivermos os avanços desses estudos, certamente traremos aqui para você que nos acompanha na CNN Agora sim, Elisa, o que Brasil. tem que ficar claro é o seguinte, isso aqui é uma medida única que você faz
No seguinte sentido, ela não vai ajudar a prevenir depois você ter de novo coronavírus, não ter coronavírus ou alguma outra complicação. Por isso que acaba funcionando como um tiro certo no momento adequado que deve ser utilizado. E também a gente não está falando de uma prevenção em que as pessoas vão até a farmácia, tem esse remédio aqui, eu vou tomar, vai que me ajuda. Não é nada disso, é importante explicar isso também, né, doutor? Sim, exato. Existe uma situação específica para a sua utilização. Sem contar que, obviamente, existe custo envolvido em todo esse processo, por isso que precisa do uso racional na situação específica. Muito bem, explicadíssimo, como sempre, pelo Dr. Fernando Gomes. Vamos para o próximo assunto. Estudos feitos em diferentes partes do mundo tentam entender as sequelas que são deixadas pela Covid-19. Até aproveito e já te faço aqui essa pergunta. Você que teve Covid-19, você teve alguma sequela? Ainda tem? Quais são? Conta pra gente, viu? Hashtag correspondente médico. Aqui no telão a gente tem algumas das reclamações mais comuns. Vamos lá então, doutor. Já quero contar com a sua ajuda para a gente ir explicando um pouquinho disso, que é o que geralmente as pessoas têm, é isso? Sim, geralmente é o que acaba aparecendo na maior parte dos casos. Então a gente tem a questão da disfunção cognitiva e a gente chama atenção aqui para a atenção e para a questão da memória, que fica muito clara. A visão turva, e a gente não sabe ao certo se é devido a um acometimento direto do próprio aparelho visual ou se tem uma correlação até mesmo com o aumento intermitente da pressão intracraniana. Perda do olfato, porque existe a entrada preferencial do coronavírus no bulbo olfativo, existe uma questão neurotrófica, que o vírus ele gosta do sistema nervoso e ele acaba entrando naquela região de uma forma preferencial e não simplesmente por uma questão de inflamar a mucosa. Neurotrófica? Temos uma palavrinha nova. É como assim, ele gosta do sistema nervoso. E por isso ele encontra essa afinidade e um ponto de apoio para a sua locação. Perda do paladar, porque junto com a alteração do olfato, a gente tem a questão do olfato, do gosto que fica comprometido, dores musculares, tem toda aquela questão relacionada com o processo inflamatório como um todo, assim como alterações sensoriais, como dormência e formigamento, mostrando também alterações relacionadas com o próprio trânsito de estímulo elétrico através dos nervos periféricos. E tudo isso aqui, Elisa, pode aparecer durante o quadro do coronavírus, seja ele leve, moderado ou grave, e pode perdurar depois, a partir de um mês que a pessoa teve o contato e a infecção pelo coronavírus, por meses. E lembrando que é uma doença que é relativamente nova, então a gente não sabe ao certo por quanto tempo isso pode durar. Mas fato é que existem essas sequelas que já estão sendo relatadas pelas pessoas depois que tiveram o coronavírus. Esse próximo tema é para quem reclama que não tem motivação para fazer atividade física. Sempre tem alguém que fala isso, né? Eu quero, mas a vontade não aparece nunca. Saiba que você não é o único, viu? Até os grandes atletas podem sofrer desse problema. Por exemplo, Lewis Hamilton, 7 vezes campeão da Fórmula 1, fez um desabafo bem sincero nas redes sociais sobre esse assunto. Ele disse que, abre aspas, há dias em que eu simplesmente não tenho a motivação. Dias em que eu odeio meu corpo, dias em que me sinto gordo ou muito magro, fecha aspas. Ele ainda falou que muda de peso com frequência, uma variação de 2 a 3 quilos por semana. E agora o mais importante, incentivou os seguidores a treinarem para manter a positividade. Doutor, por que é tão importante a gente ver uma pessoa que é uma referência esportiva, né? Um cara que ganhou tantas vezes a Fórmula 1, que tem um treinamento diário, dizer que eu também sinto isso às vezes e tá tudo bem, mas a gente tem que ser forte e se empenhar para se exercitar. A grande diferença que a gente vê aqui é o atleta profissional do atleta amador ou de o que todas as pessoas deveriam fazer, que é a prática de atividade física regular. A motivação sempre acaba sendo o tendão de Aquiles de todos. Mas assim, observando durante o decorrer dos anos, uma coisa que eu notei é o seguinte, muitas vezes a gente pensa em atividade física focando na anatomia do corpo. Sim, quero olhar no espelho e ver que ficou bonito. Então assim, como uma isca, eu acho que ok, a pessoa vai para a academia para ficar mais bonita. A mulher quer ter aquela proporção de 70% entre a cintura e o quadril, o homem quer ter aquele aspecto triangular, os ombros mais largos que a cintura, mas ok. Mas o que acontece? Nem sempre você está bem, nem sempre a sua vida está funcionando daquela forma que você deseja e a motivação acaba ficando abalada. Por isso que o grande lance, a grande dica é você focar na fisiologia e não na anatomia. Então, comparar com você mesmo o desempenho motor. Por exemplo, você vai treinar a perna, você tem que notar, você está subindo escadas de uma forma mais eficiente, você se sente mais disposto para o seu dia a dia, você consegue realizar atividades e tarefas que antes eram mais difíceis. Quando você foca na fisiologia, no funcionamento do corpo, comparando com você mesmo, não adianta você comparar com Schwarzenegger, né? Com Conan o Bárbaro, não dá, você tem que comparar com você mesmo. Né, gente? Exato, a coisa fica mais fácil. Agora, ele é um exemplo e está
aqui funcionando para a gente como professor, mostrando que isso é difícil para todo mundo, até para um atleta profissional que tem um excelente desempenho, que é admirado, tem um corpo bonito, tem um corpo que funciona e também traz essas dificuldades, que é comum para todo mundo. Então, gente, não tem jeito não. A gente precisa fazer uma autoanálise e seguir em frente. É importante a atividade física. A atividade física tem uma relação direta com o funcionamento adequado da mente, porque o nosso corpo físico, ele obedece o nosso cérebro e a gente está sujeito às regras normais de viver num planeta como a Terra, com a força da gravidade. Se a gente tropeça, é para o chão que a gente cai. Então, assim, ficar atento em relação a isso é extremamente importante, sem contar, né, Elisa, que existem diversas substâncias e neurotransmissores que são liberados durante a prática de atividade física, que vão estimular não só para o aparelho osteomuscular ficar mais adequado e funcionante, mas também vão estimular a memória, a atenção, a imaginação e outras faculdades mentais que são extremamente importantes para a gente ter uma vida plena. Doutor, por falar em imaginação, eu quero perguntar um pouquinho mais sobre a questão mental, emocional. Por exemplo, a pessoa está em casa agora no trabalho, está vendo o Lewis Hamilton ali, mostrou, né, o corpo dele todo malhado, aí pensa, quero ficar igual a este homem. Se eu não ficar igual a este homem, eu não vou ficar feliz. A gente, e todo mundo passa por isso, né? Abre a rede social e fica assim, nossa, olha só que coisa linda essa pessoa, coisa quase que vai ficando triste, fecha a rede social, já está deprimido porque não vive a realidade dos outros. A gente tem que entender também qual que é o nosso limite, né? O que significa saúde e que a beleza é muito relativa. Tudo bem, bonito de ver, com certeza, mas cada um com seu limite, né, doutor? Sim, por isso que eu digo, né? Focar na fisiologia, no funcionamento do corpo e não na anatomia. É lógico que isso que eu estou falando é uma coisa nova e é um exercício mental que você faz. E sempre comparando com você mesmo. Quando você começa a treinar braço, por exemplo, e você percebe que você consegue levantar uma cadeira, você consegue se posicionar melhor, levar as compras do supermercado de uma forma mais eficiente, aí sim é motivo para você ficar feliz e seguir adiante. De que vale você ter um carro todo poderoso se você não consegue andar 2 quadras sem colocar a língua para fora? Então, pessoal, fica atento aí, atividade física é tudo de bom. Maravilhoso, adorei essa comparação. Doutor, temos mais um assunto aqui muito legal para a gente compartilhar com vocês, uma imagem absolutamente impressionante, mas que no fim acabou tudo bem, tá? Um funcionário de uma linha de trem na Índia. Olha a imagem, vocês estão vendo ali que uma criança caiu nos trilhos e que o trem está vindo. De repente, eis que surge o herói dessa família. O funcionário pega a criança e consegue sair com ela dos trilhos. Bom, nem se o maquinista quisesse, na melhor das intenções, ele não conseguiria segurar esse trem, que são muitas toneladas, vindo numa velocidade tremenda. A mãe, é importante falar, porque muita gente olha a imagem e pensa, nossa, mas por que aquela pessoa não puxou a criança? Ela é deficiente visual. A mãe é cega, ela não enxerga, ela só notou que algo estranho aconteceu, mas não conseguia puxar essa criança. E as imagens, então, do sistema de segurança mostram o momento em que a criança cai nos trilhos. Doutor, temos aqui a questão de que a mãe é deficiente visual, não conseguia ajudar, mas também tem uma outra questão. Em momento de pânico, muitas vezes a gente tem um bloqueio, né? Que depois, quando as pessoas olham, pensam, nossa, até era tão óbvio, tão fácil, tudo parece fácil e óbvio, né? Quando a gente não está nessa situação de pânico. Mas algumas pessoas, de fato, têm um bloqueio grande quando estão numa situação de um desafio grande como esse, né? Sim, o que a gente sabe é que existe o livre-arbítrio, mas em situações extremas como essa, você tem a parte inconsciente do cérebro funcionando a todo vapor. Então a gente tem uma coisa chamada sistema límbico, que tem 2 anéis, que são circuitos que acabam funcionando de uma forma automática. Você pode imaginar o seguinte, ela é deficiente visual, então a audição dela é extremamente apurada. Sim. Você pode imaginar o pânico dessa mulher ao escutar e sentir o chão tremendo que o trem está caminhando. Então, e a criança gritando também, evidentemente. Desesperador. Nossa. E ela respondeu dessa forma, de uma forma, podemos dizer assim, meio que de pânico, de ficar travada, sem muita atitude ou conseguindo fazer o que é possível para ela. Sim, dentro do limite situação dela. Já o herói, vamos chamar ele assim, esse o funcionário herói, nossa. Existe algo dentro da nossa cabeça que faz com que a gente tenha o instinto de preservação da gente mesmo, que funciona em situações extremas, e da preservação da espécie. E até mesmo no ser humano a gente pode falar preservação pela vida, porque ele poderia ter feito isso, por exemplo, por um pet, um animalzinho, alguma coisa que não chega a passar no plano consciente, mas ele coloca o aparelho todo dele para funcionar a favor de salvar essa criança. Então você tem uma descarga súbita de adrenalina, na verdade não existe um pensamento de vai dar certo ou não vai, ele já imagina aquela criança em cima como ele fez e ele também se safando da questão do trem. Então é algo que parece mágico na verdade, mas envolve um coquetel de neurotransmissores que faz que durante aquele período, isso acontece com todas as pessoas, você acaba funcionando como se fosse um verdadeiro super-herói. E doutor, na hora de acessar o seu pensamento, acessar a razão ou a emoção, num momento como esse, é difícil pensar racionalmente, né? Você
você vai por um instinto de sobrevivência mesmo, como o senhor falou. Então não tem algo muito racional, é mais o emocional, né? Ou não? Não, isso aqui é totalmente instinto. Mas é lógico que alguns profissionais, a gente pega aqui o pessoal, por exemplo, Corpo de Bombeiros, socorrista, resgate, são treinados para que isso possa acontecer. Mas sem sombra de dúvida, já existe aquela coisa inata da forma que a pessoa responde. Então você precisa que um socorrista tenha esse tipo de resposta e não ao contrário, o que também poderia ser normal de acontecer. Então você já seleciona, por isso que é tão importante a questão do RH de selecionar a pessoa certa para desempenhar a tarefa. Então você imagina, esse funcionário, na verdade, ele deve ser laureado mesmo, deve ser parabenizado, mas assim, certamente isso não aconteceu de uma forma racional. Ele simplesmente agiu por amor à vida. Impressionante, né? A gente olha a imagem e, enfim, fica impressionado todas as vezes. Chegamos ao fim, doutor Fernando. Que bom, com uma história ótima, que terminou bem. Essa família nunca mais vai esquecer esse funcionário, com toda certeza. Obrigada, viu, doutor? É isso aí, Elisa. É muito interessante a gente verificar o cérebro humano funcionando para ajudar a trazer mais vida e mais felicidade para dentro das famílias e da vida das pessoas. Que tenhamos saúde sempre, é o que queremos, né? Obrigada pela sua companhia também neste que foi mais um Correspondente Médico.